Muito bom dia, bom dia, bom dia. 1º de janeiro, estamos aqui no primeiro dia de um ano 2025. O que é que será que nos reserva, gente? É começo de ano, é começo de vontades, é começo de colocar alguns projetos. E eu fiquei com muita vontade de começar esse ano fazendo um desafio, inclusive, para mim mesma, né? A gente fala tanto aqui sobre essa questão de consistência, da necessidade de consistência, da gente buscar formas da gente conseguir, no meio dessa vida, com tantas turbulências e tantas interferências, de como é que a gente faz para conseguir consistência. Então, esse é até um desafio próprio, para que eu esteja com vocês aqui no mês de janeiro inteiro. Então, é durante todo o mês de janeiro, todo dia nessa hora do almoço, 12h30, onde vai ser uma live rápida de cerca de 20, 30 minutos. Eu quero trazer um tema onde esse tema funcione muito como uma pílula, sabe? Aquela coisa de pílula mesmo, aquela coisa que dê um recado, aquela coisa que, em alguns momentos, eu vou trazer algum componente de arte, de música, de poesia, de vivência, de alguma pesquisa, de alguma página de um livro que eu li aqui, que me trouxe alguma vontade de conversar, né? Então, é para a gente viver encontros mais fluidos, né? Quem está comigo aqui já sabe que todo domingo, às 20 horas, a gente faz uma live, já é normal. Todo domingo, 20 horas, uma live. Aquela live de domingo já é uma live mais para educativa, pedagógica, com alguma estrutura voltada para ensinar algo. Daqui eu não vou trazer estrutura nenhuma. Então, esse meu projeto aqui de janeiro, que é a minha mesa do almoço com a Rica, está muito voltada para a gente não ter tanta estrutura assim. Então, bem-vinda janeiro. Bora falar um pouco sobre esse começo de dia aqui, esse começo de ano, falar um pouco sobre propósito. Quis muito começar aqui essa história do dinheiro voltado com propósito. Então, arregaça as mangas aí, eu trouxe algumas coisas que eu quero conversar aqui contigo. Eu estou aqui no interior da Bahia. Estou numa ilha, estou num lugar aqui de praia, de sol, estou na varanda aqui da casa que a gente alugou. Eu não sei se vocês aí estão em alguma viagem, se preferiram ficar em casa e viajar. Então, como eu vim para a área externa, tem vizinhos, né? A turma está brincando aqui, está com som, está com música, está com cerveja, está com churrasco. Eu estou com um microfone aqui, mas vocês me avisam se o áudio, por acaso, der algum problema, que eu acredito que o áudio esteja bom, mas quem está aqui comigo no ao vivo sinaliza se o áudio tá bom, tá? Então, hoje é o nossa primeira live, 1 de 31, de Rica na Mesa. Hoje é 1º de janeiro e é um momento, entendi como um momento perfeito para a gente falar algo que vai nortear todo o nosso ano, que é propósito. E não é só sobre metas e resoluções que eu quero falar, mas sobre como alinhar, principalmente isso, tá? Grifa isso aí. Alinhar nosso dinheiro com o que realmente importa. Será se até hoje, quando a gente viveu aqui nossa vida de estudos, de trabalho, de profissão, de maternidade, a gente conseguiu de fato colocar algo com uma convicção que aquilo está voltado muito para uma lógica de propósito? Será? Então, eu relutei um pouco para trazer esse tema de propósito, porque ele ficou meio piegas, né? Todo pseudo estudante, pseudo especialista de internet traz aqui a lógica de propósito, e por isso bater muito fica meio ali desacreditado. Mas para que você trabalha, né? Para que a gente trabalha? Para que a gente quer fazer o que a gente quer fazer? Então, mesmo caindo no risco aí de entrar para um lado meio clichê, eu mesmo assim quis trazer esse assunto que eu acho que era próprio do dia, né? Tem um estudioso, né, um escritor, que o nome dele é Jacob Needleman, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó: dinheiro não é o problema. O problema é quando usamos sem pensar no porquê. O dinheiro precisa ser uma ferramenta de significado, não um fim em si mesmo. Olha só. O dinheiro precisa ser uma ferramenta de significado e não um fim em si mesmo. E o que ele diz aqui na minha concepção quando ele fala de um fim em si mesmo?
quando a gente, mesmo que no nosso inconsciente, está voltado para usar o dinheiro somente para pagar aquele boleto, para pagar a casa que a gente mora, ou seja, para o compromisso. Gente, quem ontem não sonhou, não cruzou os dedos aqui com relação à Mega da Virada? Colocando o dinheiro como o fim em si mesmo. Se eu tiver o dinheiro, eu consigo resolver esse problema, eu consigo melhorar o meu casamento, eu consigo melhorar a qualidade da minha vida, eu consigo estar mais feliz. Aqui não é a Ariadne louca de dizer e querer pregar para vocês que não. Eu também. Eu tenho completa convicção que o dinheiro entra sim num lugar de melhoria de casamento. Vocês acham que não? Gente, a gente foi cria de novela de Globo dizendo na nossa cabeça, aqui na nossa mente, que só o amor bastava. Quem aqui acha, quem acredita de fato que é só amor que basta? Pelo amor de Deus. Então o dinheiro ajuda a melhorar casamento, sim. Dinheiro ajuda a melhorar a nossa saúde. Claro que sim. Eu vou ter condição de frequentar os melhores lugares, de ter os melhores tratamentos, de consumir melhores alimentos, de ter acesso a uma vida que, em tese, eu não me preocupe tanto, ou eu não fique escrava do trabalho ou escrava de um sistema onde está ali me violentando, não é verdade? Então o dinheiro vai sim melhorar a saúde, vai melhorar relacionamento, vai melhorar a educação dos meus filhos pelas possibilidades que eu posso dar. Então acho que todo mundo aqui já é bem grandinha para saber disso. O quanto que dinheiro de fato faz melhorar a vida. Só que todo mundo também é grandinha para saber que o dinheiro, se for o fim em si mesmo, é aonde a gente enfia os pés pelas mãos. É a hora em que a gente, quando está sem grana, não sabe o que fazer com lazer. A gente não sabe se divertir, a gente não sabe descansar, a gente não sabe ter uma boa conversa, a gente não sabe fazer um programa que necessariamente o dinheiro não seja o principal, a gente não sabe fazer uma viagem, a gente não controla nossos impulsos e compulsões. Então vocês entendem que é um paradoxo quando esse escritor, né, o Jacob Needleman, fala que o dinheiro não é o problema é quando usamos sem pensar no porquê. Ele diz que, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, coloque isso como uma ferramenta de significado e não um fim em si mesmo. Você, muito possivelmente, por ser seguidora e aluna, é muito parecida comigo em vários quesitos no sentido de fazer resoluções para esse ano. Talvez algumas sejam resoluções na cabeça, na mente, talvez analógicas como eu. Alguém aqui é analógica como eu? Sinaliza aí, levanta a mãozinha quem é analógica como eu, de querer ter os escritos. Os escritos. Me conta aí se o som tá falhando, gente. O som tá falhando pela internet falhando ou o som tá falhando porque tá tendo barulho em volta, tá? Só me fala porque aí eu mudo de lugar. Se vocês forem analógicas como eu, fizeram listas de resolução. Então, esse ano, a mudança que você deseja aí para a tua vida, qual é o significado que está por trás disso? O som tá ótimo? Então show de bola. Porque de fato tá uma zoada aqui. Eu não vou me preocupar nesses 31 dias, porque vocês vão me ver aqui, quem vai me acompanhar os 31 dias, quem vai me acompanhar aqui os 31 dias, meio-dia e 30, vai perceber que hoje estou na casa de praia. Em algum dia eu vou estar num escritório, em um outro dia eu vou estar no meio de um shopping, em outro dia eu posso estar ali na beira do mar, no outro dia eu vou estar num restaurante, né? Liane, vem comigo? Então bora fazer até como propósito mesmo de dizer, cara, são 20 a 30 minutos de live, 20 a 30 minutos de live. O que eu pego aqui de palavra mágica disso? Então hoje, Liane, a ideia é propósito. Aquilo que eu quero para o meu 2025, que é pagar uma dívida, que é melhorar um tratamento de saúde, que é melhorar meu casamento, que é parar de dormir com dor de cabeça pensando no boleto de amanhã, qual é o propósito por trás daquilo? Por quê? Sabe por que eu digo isso? Porque é o seguinte, vamos imaginar alguém aqui que tem uma dívida de 100 mil reais. 100 mil reais. E essa pessoa, ela tem um salário de 10 mil por mês. Acompanha aqui comigo. Hoje, o que está tirando o sono dela é a dívida dos 100 mil reais, com toda razão.
Aí, supondo que chegou um dinheiro, uma herança, uma mega-sena, um prêmio, achou dinheiro na rua, sei lá. E achou exatamente os 100 mil reais. Essa pessoa vai pegar aqueles 100 mil reais na mão e vai dizer, meu Deus, graças a Deus. E de fato, a emoção, a felicidade, aquilo resolveu o foco do meu principal problema, concorda? Aí essa pessoa pega os 100 mil reais e ela paga lá o credor dela. Tudo aquilo que estava acontecendo até então vai embora com aqueles 100 mil reais que, graças a Deus, chegou e eu fui lá e me livrei do problema. Quem é você a partir do momento que você pagar essa dívida? Você já se perguntou sobre isso? Quem é você a partir do momento em que você conseguir organizar as suas finanças e todo mês sobrar R$1.000 para aplicar? Quem é você que conseguiu colocar teu filho numa escola particular que você deseja e não está aqui vendendo a alma ao diabo? Quem é você depois disso? Esse exemplo é muito claro daquilo que o Jacob Needleman está falando. O dinheiro não pode ser o fim em si mesmo. Você já parou para pensar, depois que você pagar esses 100 mil, quem é você em termos de aproveitar a vida? Será se não vai voltar no ciclo vicioso de fazer a dívida de novo ou de achar um outro ponto focal de dor? Porque a gente se ilude achando que a felicidade está morando naquela resolução daquela dívida. E a gente vive uma vida de 20 anos, 30 anos, 40 anos projetando que esta felicidade, esta paz e este sossego vai estar vinculado ao dia que eu pagar essa dívida. Mas você já parou para pensar quem é você a partir daquilo? A Clarice Lispector diz isso: não tire todos os meus defeitos. Talvez seja através deles que eu consiga aqui me encontrar no mundo. Algo bem assim, né? Falado de forma bem grosseira. Talvez a nossa identidade aqui esteja tão fincada nesta dívida, nessa escola que eu não consigo, nesse boleto que eu não consigo pagar, que eu não consegui entender quem sou eu após isso, porque eu projetei a minha vida naquela solução. Quem sou eu a partir disso? É um ano de proteção. É um ano de pedir proteção. E eu quis trazer aqui um pedaço de uma letra da Maria Bethânia, onde ela canta a Carta de Amor. Eu sou muito fã da Maria Bethânia. Quem me acompanha há um tempo sabe disso. A galera tá zoando, bora. Um pedaço da letra, da música, né? E ela declama um pedaço dessa música. Ela diz assim, ó: eu tenho Jesus, Maria e José. Todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos. O poeta me contou: não mexe comigo, que eu não ando só. Esse é um ano em que a gente, além de trabalhar e labutar muito por essa autonomia financeira que a gente tanto deseja, é um ano para a gente se cercar de toda a espiritualidade que talvez tenha ficado desvinculada. Não daquela espiritualidade necessariamente de ir à missa aos domingos, não necessariamente a espiritualidade de rezar o Pai Nosso antes de dormir. Eu não sei qual é o teu ritual, tá? Eu não estou falando dessa espiritualidade. Eu estou falando daquela espiritualidade que é aquela conexão de que há algo maior aqui dentro de mim, que eu represento uma partícula divina maior nesse mundo. E se eu represento uma partícula divina e que represento algo maior no mundo, essa proteção que me cerca tem a ver com a energia que eu emano. Essa energia em que, desde o momento em que eu acordo, eu busco me conectar muito mais com aquilo do que eu agradeço, do que as pragas que eu jogo. Quando eu me conecto com uma ida ao shopping, na minha primeira oportunidade, de pensar se de fato aquela compra que eu desejo tem a ver com o meu senso de suficiência, ou se eu estou querendo acobertar alguma questão de autoestima, achando que com a compra desse brinco, por exemplo, vão me aceitar melhor, vão me achar mais legal. Essa proteção que eu li aqui, através desse poema que a Maria Bethânia canta e declama tão bem, tem muito mais a ver em me sintonizar daquilo que é essência, e essência e propósito caminham junto. O tema do nosso encontro de hoje é propósito. Vou pegar aqui o tema, ó.
Dinheiro com propósito. O que você quer construir este ano? Você percebe que a pergunta não é qual conta você quer pagar, qual celular você quer comprar, qual viagem você quer fazer? A pergunta é, o que é que você quer construir esse ano? O que é que você quer daqui a um ano a gente voltar aqui, quem sabe, numa live e dizer assim, meu, olha o salto de evolução de humanidade que eu dei. Olha só que pessoa melhor para o mundo eu me tornei e fiz com que meus filhos, ajudei com que meus filhos e meu cônjuge também se tornaram. Peguei um pedaço aqui também de uma poesia aqui do Vitor Hugo. Ele diz assim, ó, desejo primeiro que você ame e que amando também seja amada. E que se não for, seja breve em esquecer e que esquecendo não guarde mágoa. Qual é o gancho que eu quero usar aqui com esse pedaço do poema Desejo de Vitor Hugo? Ele fala de desejo. E desejo é a base do propósito. O que você deseja construir esse ano? Desejo é o que pulsa. Eu estudo psicanálise, leio sobre o tema e Freud já fala isso, né? A pulsão tem a ver com o desejo. O desejo move, o desejo fala, o desejo escancara. Qual é que é teu desejo escancarado para além dos 100 mil da dívidas, para além da escola do teu filho, para além de uma melhoria no teu relacionamento conjugal em função das finanças? O que é que pulsa aí dentro? Talvez tá escondidinho, escondidinho, escondidinho. Porque a gente foi fazendo aquilo que a gente faz tão bem, nós mulheres, periquitas elétricas. Quem é que é periquita elétrica igual eu? Né? A periquita elétrica, desde os 20 e poucos anos de idade que se formou e que foi para o mundo fazer dinheiro, foi produzir. Sabe para quê? Para poder viver e dar à sua família uma vida melhor do que a gente viveu. E a gente foi se dissociando e afastando daquilo que pulsava. Esses dias eu estava conversando aqui com a minha namorada e a gente lembrando, eu lembrando e contando assim, tem uns tempos isso, mas lembrando da saudade que eu tenho dos projetos que eu fazia na faculdade. Então, na época que eu fazia faculdade, que foi em administração, no ano 2000, foi do ano 2000 ou do ano 2000 a 2004. Formei em graduação. Primeira parte da faculdade foi em São José do Rio Preto, São Paulo, e segunda parte da faculdade, Vitória da Conquista, Bahia. E lá eu fiz, na parte lá de Vitória da Conquista, 2 projetos que foram muito, muito legais na minha vida. Um foi um projeto de extensão chamado Formação e Iniciação Política de Jovens. Eu juntava jovens da comunidade entre 18 e 25 anos para ensinar política. A gente lia Hannah Arendt, a gente lia grandes pensadores, a gente chamava políticos, presidentes de associação para dentro da sala de aula e levava eles também para os lugares, para as sessões da Câmara, para eles entenderem o que era política. E aqui eu não estou falando de PT, PSDB e o puta que pariu, não. Eu estou falando de politização de jovens. Foram 2 anos efervescentes na minha vida, conheci muita gente. E eu tinha, gente, deixa eu ver, 20 anos, 22 anos de idade. O outro projeto que eu fiz paralelo a isso foi o primeiro jornal da minha cidade. E olha que meu curso era de graduação, não era de jornalismo, não. Fundei o primeiro jornal da minha cidade, onde também viveu durante 2 anos, com distribuição gratuita, onde eu escrevia tudo o que acontecia na cidade no sentido político. Não era não sei quem traiu não sei quem, não. Não é essas porra de fofoca, não. De vez em quando é bom, né? Eu sei que vocês gostam. Mas era sobre assunto que você dizia, o que está rolando aqui? Sabe, a galera não sabia quanto é que um prefeito ganhava. A galera não sabia quais são os projetos que estavam em votação. A galera não sabia que aquela rua lá no subúrbio estava lá com esgoto a céu aberto há um bocado de tempo. E não era partidário, era de colocar a população naquele mundo. O que eu estou dizendo? Com essa conversa que eu resgatei com a minha namorada esses dias, eu fui dizer, gente, um pedaço daquela Ariadne está lá e foi deixado lá. Quem é daquela Ariadne que até hoje eu consegui trazer e que está aqui no meu trabalho, na criação das minhas filhas, na minha vida, mas qual é o pedaço que ficou esquecido? Sabe por que esquecido? Porque essa Ariadne formou, fez pós-graduação, virou gerente de banco, mais compromissos, aumentou patrimônio, mas aumentou mais responsabilidade, mais possibilidade de fazer dinheiro, e aquele pedaço, e um determinado pedaço ficou lá.
Será se não tem um pedaço nosso que tem a ver com desejo, que a gente precise resgatar em termos de essência para encontrar propósito? É triste mesmo de ver que alunas, seguidoras chegam para mim e dizem: eu estou trabalhando no automático. O salário vem para eu pagar aquelas contas, mas parece que a vida não pulsa mais. Sabe o Arnaldo Antunes? O pulso ainda pulsa. O pulso não pulsa, mas por quê? Porque foi dissociado essência e propósito da realidade atual. Dá para juntar tudo de uma vez só e já, porque o ano começou? Possivelmente não, né? Isso é um processo. Mas eu acho que nesse primeiro encontro de hoje, vale a gente pensar assim, de tudo aquilo que a gente quer fazer para esse ano agora, financeiramente falando, profissionalmente, enquanto evolução de ser, enquanto espiritualidade, quero emagrecer, sei lá, quais as viagens que eu quero fazer, isso tudo é legal ter meta, até eu ensino isso. O curso, né, com inscrições abertas do Para Ser Rica, ele vai ensinar, ele vai te acompanhar numa jornada de 100 dias para você começar a guardar dinheiro, para você pagar suas dívidas, para você fazer um planejamento de sua vida. Precisa ter essas metas práticas. Mas se eu pegar essa meta prática, que é tão fácil de fazer, coloco no papel e por trás dela, que é em termos de essência, eu não trabalhar o que é que ainda pulsa aqui, o que é que ainda faz com que eu vibre, ou aonde é que está o lugar que aos poucos eu quero chegar para voltar a me encontrar de novo, essas metas vão ser simplesmente uma coleção de metas que daqui a um ano elas vão estar de novo no papel para 2026. Não é verdade? Então, encerro o nosso encontro de hoje para, primeiro, desejar um feliz ano novo para vocês. Nós vamos ter mais 30 dias pela frente com assuntos diversos. Vou deixar a live salva. Quem tiver indicação de temas, quiser que a gente fale de uma poesia, de um livro, vamos deixar isso muito à vontade para que sejam papos hora mais pesado, hora de bronca, hora reflexivo, hora humorado, hora corriqueiro, hora de dicas, né? Então, primeiro quero agradecer aí sempre a participação, a presença de vocês. É sempre tão gostoso estar aqui, eu faço questão mesmo. E vamos pensar nisso. Se você abrir um caderninho, do mesmo jeito que eu e a Liane e eu tá colada aqui, de 31 dias de janeiro, o que é que eu vou fazer? Qual é o tema do dia? Hoje, sobre propósito. O que que eu aqui com o meu caderninho, o que que a Liane com o caderninho dela, a Carla com o caderninho dela, o que que ficou lá atrás? O que que um pouco desse brilhinho que eu coloquei no filtro aqui ficou lá atrás e que eu preciso resgatar enquanto eu estou fazendo o meu planejamento financeiro, enquanto eu estou buscando pagar minhas dívidas? Quem é um pedaço de mim? Qual é o pedaço de mim que eu preciso resgatar lá? Qual é o propósito da gente fazer o que a gente faz? Que Papai do Céu abençoe a todos nós, que a gente faça uma parceria linda como foi em 2024. 31 de janeiro é o aniversário da Liane, então a gente vai estar aqui juntas para comemorar, dar parabéns a ela, então vai ser uma coroação bacana. Quem for os aniversariantes de janeiro também, já vai avisando aqui que a gente comemora juntos nesse horário do almoço, né? Amores, um beijo, até amanhã. Amanhã, 12h30, de novo, Rica na Mesa. Bora!